Luísa, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na CNN. Além de te perguntar o quanto este projeto é constitucional ou não, lendo a justificativa do projeto de lei que está em discussão na Câmara, alega-se muito qual era o espírito do legislador quando fez o Código Penal, que, até para informar os nossos espectadores, talvez muita gente não saiba, o Código Penal que determina o que é um crime no Brasil é a mesma lei de 1940, passando por uma série de modificações, mas a base dele ainda é a mesma lei de 1940. E muito deste projeto atual em discussão alega que, naquele momento, o legislador quis punir o aborto, quis tornar o aborto ilegal no país, exceções foram criadas e que, se o legislador daquela época tivesse o mesmo conhecimento que a gente tem hoje, ele estabeleceria este prazo de 22 semanas, porque não gostaria que houvesse as possibilidades de aborto após esse período. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente se essa justificativa que consta do projeto de lei faz sentido do ponto de vista jurídico ou é uma retórica política para justificar o avanço da lei no legislativo brasileiro atual. Pois bem, Yuri, a gente está diante de uma legislação penal que é de 1940, que pune o aborto é crime no Brasil, salvo algumas hipóteses. Que hipóteses são essas? O risco de vida da mãe, nessa hipótese, a autorizada interrupção da gestação, sem que se aplique uma pena, sem que se considere isso um crime. Na hipótese de uma gestação decorrente de violência sexual, você também pode interromper a gestação sem que incorra na prática do crime. E por decisão do Supremo Tribunal Federal, se for uma gestação de um feto com anencefalia, porque não há uma possibilidade de vida, e isso seria equiparar uma gestação infrutífera à tortura, né? Então a gente está diante de uma legislação que já é bastante restritiva em termos de direitos sexuais e reprodutivos. A gente está falando do mínimo que são exceções para que se possa interromper a gestação sem se incorrer num crime. E a justificativa desse projeto de lei diz que, se em 1940 os legisladores tivessem o conhecimento científico de agora, eles estabeleceriam um prazo. Bom, eu posso fazer uma retórica diferente. Se em 1940 os legisladores, ao invés de homens, fossem mulheres, talvez o aborto não fosse crime. Se em 1940 eles soubessem o que sabem hoje, talvez o aborto também não seria crime. Como de fato tem sido a conclusão de muitas das democracias, seja pelo parlamento, seja pelo judiciário, nesses últimos anos. Não é só uma mera retórica política. A gente está diante de um projeto de lei que vai afetar de forma concreta um momento de muita crueldade pela qual passa uma mulher. As mulheres não saem para correr de manhã muito cedo ou à noite porque elas têm medo de violência sexual. Nós que somos mulheres sabemos o tipo de medo que nós temos quando estamos na rua. O medo é de violência sexual. Imagina se isso ainda for adicionado ao medo de precisar levar uma gestação a termo, fruto de uma violência sexual. Então a gente está falando de uma perversidade absurda de restringir uma das legislações que já é uma das mais restritas do mundo, nas democracias contemporâneas, para punir mulheres. Seja para impedir a interrupção da gestação, ou aí o requinte de crueldade desse projeto de lei é aplicar uma pena altíssima à menina ou à mulher que foi vítima de estupro. Isso é uma crueldade. Doutora Heloísa, muito obrigada pelas informações. Até a próxima conversa aqui no CNN. Obrigada, viu? Uma boa tarde para a senhora.